Ah, legal, pagode na Coab no maior astral. Em frente à lanchonete, sambando, fazendo um grande carnaval. Bom, vamos dar uma olhada aqui na nossa carteira para ver como estamos. Opa, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Para onde que foi? Beleza aí? Eu sou o Fábio Facchini, esse é o canal Invest Facchini. Nesse canal a gente fala sobre as cripto que estão começando e que tem um alto potencial de escalar o nosso capital. Mas para isso a gente precisa dar um passo anterior e falar de segurança, de usabilidade das ferramentas. Hoje eu amanheci com a minha carteira Trust Wallet, estava zerada, os saldos, os tokens lá estavam todos zerados. A gente percebeu que foi um erro, foi um problema, a gente conseguiu corrigir e já está tudo bem. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo esse vídeo e está começando agora no mundo de criptomoedas. Então, antes de você querer enriquecer, de você querer multiplicar o seu capital, é importante que você saiba utilizar as ferramentas do mundo criptográfico para que você não perca. Eu dei uma olhada lá na comunidade da Trust Wallet e tem um monte de brasileiro, inclusive recente, postagem de hoje, de ontem, vários dias atrás, vários, falando: perdi minhas moedas, fui roubado, a carteira não presta, não funciona, ninguém me responde, não dá suporte. Mas o que a galera não entendeu é que na blockchain não existe suporte, não existe saque. Se você fez um erro, se você cometeu um erro, se você foi roubado, é um problema seu. Ninguém vai atrás disso para recuperar, porque não dá. Se desse para recuperar, seria diferente, não seria uma blockchain, seria outra coisa. Então, vamos ter atenção, vamos ter cuidado. Não é difícil, é na verdade simples, só que você precisa conhecer. Se você conhecer, você vai fazer as coisas corretamente e a chance de você ou ser roubado ou ter algum erro que cause algum prejuízo, elas vão diminuir bastante. Depois que eu pesquisei nessa comunidade, eu fui dar uma olhada nos vídeos do YouTube, o que a galera estava falando, né? Tirando alguns canais que têm uma ótima respeitabilidade, eu vi muitos outros falando coisas incorretas, falando dicas de segurança que na verdade te deixavam totalmente expostos. E talvez por isso que tanta gente tenha problemas nessa carteira ou em qualquer outra carteira, tá? Porque as dicas de segurança que eu vou te dar, elas basicamente servem para qualquer ativo digital que você está manipulando. E é muito triste ver isso, porque a gente vê lá milhares de views num vídeo do cara falando um negócio totalmente errado. E a gente percebe que não tem um conhecimento profundo. Você não precisa ter esse conhecimento profundo, porque eu vou te dar o passo a passo. Então é mais fácil para você. Cara, na boa, aqui eu só vou falar coisas honestas que eu entendo, que eu fui pesquisar e que são boas para você. Eu tô aqui de graça, né? Esse canal não é monetizado ainda, a gente tem quase um mês de canal, apesar de ter bons números, a gente ainda não chegou na monetização para eu estar ganhando dinheiro para falar aqui com vocês. Então eu estou falando aqui de graça para que vocês tenham segurança de entrar nesse mundo criptográfico, para que vocês consigam ganhar dinheiro e mantê-lo na sua carteira, para que você não tenha um problema de amanhã ou depois perder os seus fundos que você batalhou tanto para conquistar. Então fica comigo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas, a transmitir esse conteúdo de qualidade para que outras pessoas vejam e acabe diminuindo esses problemas. A gente sempre vai ter problemas de golpe, de fraude, mas o que a gente tem que fazer é estudar os novos golpes, as novas fraudes e se precaver para que não aconteça com a gente. Então siga esse canal que você vai receber dicas sempre do que está acontecendo, tanto para você ganhar dinheiro quanto para você não perder dinheiro. Então fica ligado. Eu vou te mostrar aqui então o que aconteceu para você ver e caso tenha acontecido com você também, como que você resolve. Então eu abri a carteira aqui, ela estava com basicamente só o saldo de BNB, o restante das criptos tinham saído. Aí eu tentei atualizar aqui, depois fechei a carteira, abri de novo, não resolveu. E aí eu fiquei preocupado. Bom,
Se algo assim acontecer com você, a primeira coisa que você tem que saber é se teve alguma movimentação na sua carteira, evidentemente. Então, abre a sua carteira Trust, você vai lá no Smart Chain para você descobrir o seu endereço, caso você não saiba. Então ele vai aparecer aqui, esse endereço você copia, então tem aqui o seu endereço certinho da sua carteira. Copiado, você vai aqui no site BS Scan, porque a gente está falando aqui da rede Binance, né, que é a principal aqui onde tem as moedas, onde a gente vai ver se teve alguma movimentação ou não. Se você estiver falando da rede Ether, da rede Ethereum, você vai no Etherscan, tá? Copia o endereço do Ether e joga lá. No caso aqui, eu quero entender, eu quero ver se teve alguma movimentação na rede Binance. Aí a gente vai jogar aqui o endereço que eu copiei e aí a gente vê aqui as movimentações. No caso, eu vi que não teve nenhuma movimentação de saída. Então, eu fiquei bem mais aliviado, não era nenhum problema em relação a transferências de saldos indevidas. Estava mais para um problema da própria carteira mesmo, algum bug. E aí a gente já ficou mais tranquilo, não precisou fazer nada drástico. E aí foi só fechar a carteira mais algumas vezes e continuar atualizando que o saldo voltou ao normal. Mas se não tivesse sido isso, se tivesse realmente uma transferência de fundos da minha carteira para outro lugar, o que poderia ser feito? Nada. Porque depois que foi transferido é praticamente impossível você conseguir desfazer. Por isso que é extremamente importante a segurança e as dicas que eu vou te dar. Primeiro, as palavras passe da sua carteira, ou as sementes, né? As palavras sementes, as seeds, elas são muito importantes. São aquelas 12 palavras que você tem quando você cria a carteira. Essas palavras você jamais deve armazená-las em meios digitais. Ou seja, você não vai tirar uma cópia e jogar num grupo do WhatsApp particular que seja, você não vai colocar isso numa foto, você não vai mandar isso por e-mail, você não vai deixar anotado no bloco de notas do computador. Eu vi vídeos de pessoas falando assim, eu guardo aqui numa foto, no celular, num bloco de notas no computador e também num caderno, caso o celular ou o computador quebrar. Só que o celular e o seu computador, eles são acessíveis, né? Por mais que a gente tente não deixá-los acessíveis a outras pessoas, eles são acessíveis porque eles estão conectados na internet. Então é extremamente importante que essas palavras você copie à mão e escreva num papel, num caderno que seja, somente faça 2, 3, 4, 5 cópias, onde ninguém vai achar, né? Ninguém que você não queira vai achar. Você pode, como uma previsão para uma segunda camada, você escreve metade das palavras num papel e metade nas outras, ou seja, se a pessoa achar só uma metade, ela não vai conseguir transacionar. Então, caso você não confie nos locais da sua casa, né? Tem pessoas que acabem entrando, você também pode fazer isso. Coloca metade aqui, metade no outro canto, e aí só você sabe a sequência. Obviamente, né? Você tem que ter a sequência também, né? Não adianta você misturar depois, se você precisar recuperar isso e não tiver na sequência, você não vai conseguir. Então, você tem que saber a sequência também. Então você viu como é importante ter essas palavras passes guardadas fora dos meios digitais. Se você manda isso num e-mail, ele é facilmente corrompível. Se você deixa isso numa foto, ela é facilmente buscada. Se você coloca numa conversa de WhatsApp, por mais que tenha criptografia, vai saber, né? A gente fica exposto a outras pessoas. Então, guarde a sua segurança com você. Essas palavras, elas são, na verdade, a sua única chance de recuperar as suas moedas. A sua carteira, as suas moedas, bem dizer, elas não estão no seu celular nem no seu computador. Elas ficam na blockchain. Você precisa compreender esse conceito. Você pode pegar o seu celular e jogar agora no rio, no mar, pisar em cima. Se você tem as palavras passe, você automaticamente consegue recuperar elas em outra carteira, em outro celular, em outro dispositivo.
sem nenhum problema, porque as moedas não ficam no dispositivo, elas ficam na blockchain. O que você tem, que é seu, são as palavras passe. Elas que te dão acesso a poder gastar aquelas moedas que estão conectadas nessas palavras passes. Então, acho que você já conseguiu entender o conceito. A única coisa que você é dono é das palavras passe. As suas criptomoedas, elas estão na blockchain. E com as suas palavras passe que você é dono, você tem direito de gastar essas moedas. É assim que funciona. Então você já sabe a importância dessas palavras. Se você não lembra onde está, ou se você por acaso já armazenou em meios digitais, tirou foto, copiou, deixou salvo em algum dispositivo digital, não tem problema. O que a gente vai fazer agora? Eu vou te ensinar a criar uma nova carteira e aí você vai seguir esse passo a passo de segurança e você pode, se você quiser, transferir os fundos da sua carteira antiga para a sua carteira nova. Obviamente vai ter alguma taxa de transação porque você vai ter a movimentação entre elas, mas se for na rede Binance é bem tranquilo. Se for na rede Ethereum já tem uma cobrança um pouco maior, mas aí você tem que pesar a sua segurança versus o valor da transação, certo? Então você vai criar essa carteira nova com segurança, tudo certinho, vai deixar anotado em 2, 3 vias, vai separar as palavras, metade em um papel, metade no outro, vai guardar. Já existe dispositivos na internet que são carteiras hard, né, que eles chamam, carteiras frias, também tem esse nome, que na verdade é um dispositivo que fica guardado as suas chaves com segurança digitalmente. E é um dispositivo onde você precisa de uma ação humana, de apertar um botão para poder liberar essas palavras. Essas carteiras elas têm um custo um pouquinho maior, a partir de 500 para cima disso. Então, se ainda não está dentro da sua realidade ter uma carteira dessa para armazenar suas chaves, você pode armazená-las em papel e, inclusive, tem na internet também para vender plaquinhas de aço, onde você pode anotar também essas palavras-chave, que aí elas têm uma durabilidade muito maior do que papel, não tem problema de se estragarem, nada disso. Então, nesse começo, onde você está começando, você ainda não tem milhões de reais na carteira, não tem a necessidade, a não ser que você queira, de investir em um dispositivo mais sofisticado de segurança, né? Que vai ter multi-assinaturas, tal, essas coisas. Se você seguir o passo a passo de nunca deixar as suas chaves à disposição de outras pessoas, ou isso quer dizer não deixá-las no meio digital, porque aí você pode achar que a foto está no meu celular, só eu tenho acesso. Mas, na verdade, seu celular pode ser hackeado a qualquer momento, seu e-mail pode ser hackeado, sua cloud pode ser hackeado, e você vai perder isso, porque é basicamente uma das coisas que os hackeadores procuram são essas palavras, porque com isso eles conseguem acessar, certo? E, obviamente, é sempre muito importante, se você movimenta pelo computador ou pelo celular, manter todos os níveis de segurança que você pode, ou seja, senha, Face ID, a sua digital, dupla checagem, aqueles autenticadores do Google ou outros autenticadores também disponíveis. Todos os níveis de segurança você precisa habilitar, seja no seu e-mail, seja no seu acesso ao computador, seja no seu acesso ao celular. Principalmente no computador, deixar um bom antivírus, um antivírus de qualidade atualizado e funcionando. Então tudo isso vai mitigando o acesso que pessoas maldosas podem ter. Obviamente, se a pessoa realmente quiser muito fazer, ela provavelmente vai conseguir em algum momento fazer o acesso. Mas se você mitigar bastante, é praticamente não viável a pessoa ficar forçando isso, porque existem milhões de pessoas que deixam esses acessos disponíveis. Se o seu está muito bem guardado, não tem por que a pessoa dedicar tanto tempo, às vezes, para pegar ali alguns milhares de dólares que ela poderia fazer isso, o tempo que ela vai gastar para conseguir, ela poderia fazer muito mais. Então, o quanto mais a gente dificultar o acesso a pessoas mal intencionadas, melhor para a gente, certo? Bom, agora vamos aqui ao processo de criar a nova carteira com segurança. Você vai entrar aqui no aplicativo da Trust, vai ter aqui criar uma nova carteira ou já tem uma carteira.
Se você já tem a carteira, né, por exemplo, você perdeu o celular, perdeu o seu acesso, deletou o aplicativo, alguma coisa assim, você pode entrar aqui em Já Tenho uma Carteira e com aquelas 12 palavras que você anotou com segurança, colocá-las na ordem, você vai recuperar todas as suas criptomoedas que estavam vinculadas com essas seed, com essas palavras, porque elas estão lá na blockchain em segurança. Se você não tem a carteira, você pode clicar aqui em criar uma nova carteira, ou se você já tem a carteira, porém você armazenou as palavras de forma incorreta e quer agora ter segurança, então você vai aqui criar uma nova carteira. Ele vai perguntar para você aqui do backup, se você entende que se você perder as palavras, você está exposto. E é justamente isso que a gente acabou de falar. Você já entendeu agora, está tudo certinho, e você vai continuar. Apareceu aqui as 12 palavras, você vai anotá-las à mão, num caderninho bonitinho, vai separar em 2 vias, vai fazer mais cópias depois, à mão também, certo? Tudo que é digital, não confie. Ah, eu vou tirar uma Xerox, não confie. Ah, eu vou digitalizar e imprimir, não confie. Confie somente agora, nesse momento, no seu caderninho. Se você quiser investir numa carteira fria, numa hard wallet, aí tudo bem, é um meio digital que a gente tem um nível de segurança, uma camada de segurança. Mas se você não tem, copie à mão. Palavras copiadas em segurança, você vai clicar em continuar. E aí, para ter certeza que você anotou corretamente, ele vai te perguntar para você fazer a ordem correta aqui. E aí, tu faz. Certo. Eu já coloquei na ordem aqui, continuar. Sua carteira foi criada com sucesso. Então agora eu já tenho uma carteira onde somente eu tenho as palavras passe copiadas no meu caderno, certo? Então aqui já apareceu essas criptomoedas. Se você quiser adicionar alguma outra criptomoeda, aqui no cantinho superior tem um botãozinho de engrenagem ou de nível de botãozinho. E aí você pode entrar aqui e adicionar alguma outra criptomoeda que você ainda não tem. Por exemplo, a Arrowed. Pode adicioná-la aqui, aí ela já vai aparecer aqui. E aí, se você quiser transferir lá da sua carteira não segura para essa carteira segura agora, você vem aqui em receber, ele vai te aparecer o endereço, você copia esse endereço aqui, entra lá na sua outra carteira, coloca enviar, cola o endereço e o valor que você quer transferir e faz a transferência. Ele vai te passar aqui o total, ó, qual que é o valor da taxa, tudo certinho, eu não tenho, eu estou fazendo somente um teste. Pronto, agora você sabe como ter uma carteira Trust com segurança. E aí, vamos fazer um teste agora. Eu vou deletar essa carteira, vou apagar tudo, e aí eu quero voltar com ela com as palavras passe. Vamos ver se funciona? Eu já deletei a carteira, sumiu tudo. O saldo que estivesse lá não está mais aqui agora. E aí, o que fazer, né? Se você perdeu o celular, se você foi roubado, se você comprou um celular novo, se você apagou o aplicativo, se resetou o celular, você vai fazer esse processo aqui. Você vai abrir o aplicativo da Trust, né? Baixei o aplicativo de novo, abrir aqui e vou clicar aqui, já tenho uma carteira. E aí ele vai perguntar qual que é a carteira. Então a carteira aqui da Trust que a gente utiliza é a carteira multimoeda. Eu vi muita gente lá também nos comentários da Trust falando: eu não consegui, eu coloquei minhas palavras e não apareceu nada. Então pode ser que a pessoa tenha escolhido aqui outra rede, que não seja a rede correta, e aí não deu certo. Então vem aqui na carteira multimoeda, você vai ter que escrever as palavras certinho, corretamente. Escrevi aqui as palavras e agora vamos clicar em importar. Sua carteira foi importada com sucesso. Ok? Aí veja que não apareceu a Crypto Arrowed aqui, porque o saldo dela estava 0. Mas não tem problema. A gente pode voltar aqui e adicioná-la novamente. Ela aparece aqui. Se ela tivesse saldo,
eles iam aparecer aqui normalmente, tá? Sem nenhum problema. Então essa foi um pouquinho de como que vocês podem ter um nível maior de segurança, basicamente não deixando as palavras seeds em qualquer meio digital. E finalizando, a última dica que eu posso dar para você manter esse aplicativo em segurança é de tempos em tempos. Se você quiser, você pode até deixar um lembrete no seu celular, o lembrete dizendo assim, verificar o estado das seeds. E aí você volta lá onde você guardou o seu papel, os seus papéis, e você vai verificar se está tudo bem, se não sumiu, se não manchou, se não borrou, para que você, se precisar algum dia, consiga utilizar essa informação. Se tiver incorreto, não tem problema. Tem um passo a passo que você pode fazer aqui no aplicativo, que eu vou te mostrar agora. Você entra aqui na sua carteira que você criou, vamos supor que o seu papel sumiu, foi destruído, aconteceu alguma coisa, manchou, foi para a máquina de lavar, e aí você não sabe mais as suas palavras. Então você entra aqui na sua carteira, em configurações, carteira, e aí clica aqui no símbolo de informação. Você tem aqui a opção de renomear a sua carteira ou mostrar a frase de recuperação. E aí, mostrando a frase de recuperação, ele vai te pedir aqui para você confirmar que essa frase ninguém tem que ter acesso, que a Trust nunca vai pedir, entre outras coisas. E vai aparecer aqui as frases de novo para você. E aí você faz o processo corretamente. Bom, estamos aqui finalizando o vídeo com a nossa jornada de conhecimento completa. Você saiu aqui do início do vídeo, onde você usava a Trust Wallet, às vezes incorretamente, certo? Inseguramente, e agora você já tem conhecimento suficiente para ter uma carteira mais segura, para poder monitorar todas as transações e para entender algum erro possível que tenha acontecido, onde que você vai ver e como que você resolve. Esse foi só o primeiro vídeo em relação à Trust. No próximo eu vou trazer dicas de o que você pode fazer dentro dela, todas as funcionalidades, mas esse eu quis focar em segurança, porque sem isso não adianta nada. Você vai acumular dinheiro e depois os outros vão levar embora. Então esteja seguro e fique comigo.